Convido todos e todas para que possam abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo de número 3, dos versos 14 ao 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando você pensa em poder de Deus, que imagens vêm à sua mente? Talvez você pense naquele episódio do Antigo Testamento, onde Moisés, saindo com os israelitas do Egito, está diante do mar e o mar se abre. Talvez também tenha lhe ocorrido a imagem do profeta Elias junto aos profetas de Baal, quando ele ora, profeta Elias, e fogo do céu cai e consome todo o sacrifício que ele havia preparado. Talvez essas duas imagens ocorram na sua mente quando pensamos no poder de Deus. E com certeza, esses eventos que citei são de fato expressões do poder de Deus. Isto é inquestionável. Mas o texto de hoje fala de um tipo de poder de Deus diferente. E também é poder de Deus. E Deus deseja que cada filho e filha sua experimente este poder. A pergunta do texto a pergunta que podemos fazer ao texto é: que poder é esse? Que poder de Deus é este que está disponível aos filhos e filhas de Deus? Primeiro, esse é um poder que atua dentro da gente. Veja no verso 16 a seguinte expressão muito rara. No versículo 16 diz assim: após o apóstolo Paulo apresentar e entronizar a Deus com as suas palavras, louvá-lo, ele indica aqui um propósito. Para quê? Verso 16: segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Esta expressão, observemos com mais vagar: homem interior. Bom, nós vivemos neste planeta, meus irmãos e irmãs, pelo menos, segundo este texto, de duas formas. Nós vivemos de forma exterior e forma interior. Há um homem interior dentro dos homens, e aqui as mulheres não escapam, com certeza uma mulher interior
na vida das mulheres. Há uma interioridade de vida apontada no texto. E esta interioridade de vida nem sempre está em harmonia com o exterior. Intuitivamente nós já sabemos disso. Quantas vezes nós, em alguma circunstância ou outra, estamos a demonstrar algum tipo de felicidade, mas por dentro não estamos necessariamente felizes? Ou quantas vezes o contrário é verdadeiro, algumas pessoas parecem estar sempre carrancudas e infelizes, mas se você tiver algum tempo e passar um tempo com esta pessoa, perceberá que ela na verdade é uma pessoa muito otimista e que está sempre alegre com a vida. Enfim, o nosso exterior e interior nem sempre estão em total harmonia. Nesse texto, a ideia de homem interior destaca isso. Ela não ocorre muitas vezes, como eu disse. Uma outra vez que ocorre é na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Que expressão bela! Paulo aponta aqui que, embora possa haver uma decomposição exterior, e aqueles que acompanham comigo o barco da velhice sabem bem disso, entretanto, dentro de nós há uma interioridade que se renova a cada dia, e com esta interioridade que o texto está preocupado. O texto diz que o poder de Deus deve se revelar ou deve se manifestar, e esta é a oração do apóstolo Paulo, dentro do homem interior. E nós devemos aqui perceber que esse é sempre um risco para nós. Nós devemos ter claro que Deus deseja que nós estejamos bem dentro de nós com poder. Por fora pode não parecer estarmos muito bem, mas por dentro precisamos estar. Como nós somos pessoas religiosas, é muito fácil nós nos valermos de alguns repertórios religiosos para fingir uma exterioridade boa. Os fariseus faziam isso, por exemplo, e Jesus os acusou disso, dizendo que eles eram como sepulcros caiados. O sepulcro caiado significa um sepulcro que era bonito por fora, mas por dentro não estava nada bem. Nós somos cristãos e Deus se interessa que não estejamos bem apenas no exterior, mas dentro também precisa estar bem. Por isso que a oração que inicia aqui no texto, acerca do poder do Pai, este Pai que é evocado na imagem dos pais de todas as famílias, ele deseja que dentro de nós também as coisas estejam bem, não apenas demonstremos externamente, mas Deus quer que o seu poder se manifeste dentro de nós. E não haveria de ser de outra forma, porque Deus é Espírito, e quando falamos em vida interior, estamos com certeza tocando uma questão espiritual interna nossa. E por Deus ser Espírito, Ele quer que o nosso espírito seja fortalecido, que é o nosso homem interior. Deus sabe que no decorrer da nossa jornada enfrentaremos desafios internos. Por exemplo, quem de nós não pode se emocionar com o desafio de Pedro ao tentar caminhar nas águas? Externamente parece que estava tudo bem, mas de repente ele começa a naufragar. E aí Jesus aponta que havia um problema, não na gravidade que mudou, mas era um problema interno. Quando Pedro diz: salva-me, Jesus o salva e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? O que mudou? O efeito da gravidade? Não, era um problema interno, mas Cristo queria que algo interno em Pedro se harmonizasse com aquilo que é externo. Externamente ele estava andando por sobre as águas, mas internamente ele começou a naufragar primeiro e externamente depois. Em nossa vida, em nossa jornada, nós enfrentaremos com certeza problemas internos, não apenas como Pedro, mas também como o apóstolo Paulo, que quando está em sua missão na cidade de Corinto, sofre extremas perseguições,
daqueles irmãos gregos que estavam causando dificuldade ao seu trabalho, e Cristo aparece para Paulo e diz: não tema, eu estou contigo. Será que era necessário dizer isto para Paulo? Paulo não estava pregando há mais de 2 anos em Corinto acerca de Cristo? Paulo não repreendeu os atenienses, que nós estamos falando da Grécia, por crerem em outros deuses e não querem crer em Cristo? Mas acontece que naquele momento algo interior em Paulo não estava bem e o Senhor veio em seu socorro. Deus deseja que o nosso interior manifeste o seu poder. Este é o poder de que trata o texto, um poder que atua dentro da gente. E é por isso que o Senhor concedeu o seu Espírito Santo para nos consolar na nossa interioridade. Que poder é esse? Nós vimos que é um poder que atua dentro da gente, mas também é um poder que domina coração e mente. Isso está posto no verso 18 e 19. Eu vou destacar algumas palavras do verso 18. A fim de poderes compreender. Agora eu vou destacar algumas palavras do verso 19. E conhecer o amor de Cristo. 2 palavras importantes aqui que apelam tanto a coração quanto mente. Um coração que compreende, que conhece a Cristo, é um coração habitado por Ele. No verso 19, ele ainda intensifica isto. Quando ele diz que deseja que o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A ideia é que nós devemos estar tomados dessa plenitude. Como é que a plenitude de Deus pode tomar conta da gente? A partir do momento em que Cristo habita em nossos corações e mentes. Veja que o texto se preocupa com isso, porque diz que precisa estar arraigado em nós o amor de Deus, conforme o texto. E aqui, Paulo, ao falar do amor de Deus, eu espero que você esteja identificando onde isso está no texto. Aqui no verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, a ideia de arraigado é de raiz, de profundidade, e alicerçados em amor. No verso 17, essas 2 expressões indicam profundidade. Uma expressa-se na ideia de agricultura, porque a raiz ela está profundamente ligada ao solo. E a outra, construção civil, que é a questão de alicerçados. Toda a plenitude de Deus estará em nós, tanto em nosso coração quanto em nossa mente, quando Cristo fizer parte de nós nas suas camadas mais íntimas, mais internas, mais profundas. Portanto, conforme eu destaquei naqueles versículos iniciais, uma mente que é dominada por Cristo é uma mente que compreende acerca de Deus. Como no versículo 18 está, é uma mente também que conhece. Ele está identificando aqui que há um processo interior aqui em harmonia com aquilo que de Deus se dá a conhecer através de Cristo. O que Paulo está preocupado nesse texto é que nós podemos ter uma vida superficial. E não é isso que Deus deseja para nós. Chama a atenção que uma certa igreja, no livro de Apocalipse, recebeu uma dura repreensão, a igreja de Laodiceia, porque vivia uma superficialidade religiosa. Vocês devem lembrar da carta de Laodiceia, é uma das cartas mais severas. Entretanto, existe um dos mais belos apelos ali para a igreja, que estava vivendo uma certa superficialidade. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, serei com ele e ele será comigo. Intimidade e profundidade estavam sendo oferecidos em detrimento da igreja possuir apenas superficialidade. O apelo de Cristo foi válido há mais de 2000 anos com a igreja de Laodiceia e com certeza é válido para a igreja de hoje.
que também está aqui. Cristo está à porta e bate, querendo que nós saiamos da nossa superficialidade e adentremos uma vida de profundidade com Ele, para que possamos experienciá-lo, conhecê-lo, andar com Ele, ter uma vida de profundidade com Ele. E só teremos essa vida de profundidade quando nosso coração e mente estiver aplicado em conhecer a Cristo, em conhecer mais de Deus e entender mais acerca dele. Quando Cristo habitar mais em nós. Mas Cristo não habita em nós, como cristãos, nós cremos que sim. Mas nós que todos adentramos a vida cristã, precisamos entender que estamos numa jornada de crescimento. Vez por outras, o mundo com certeza oferecerá outros tipos de amores para competir com Cristo, para tirar a atenção dele da nossa mente e do nosso coração. E você e eu precisamos estar atentos e nos perguntarmos se estamos pensando mais em Cristo do que pensando por vezes nos nossos trabalhos. Se estamos pensando mais em Cristo do que por vezes em nossa família. Se estamos pensando mais em Cristo do que nos que nós rotulamos de problemas. Se alguns desses elementos que citei forem maior do que o teu pensamento em Cristo, então você não está tendo uma vida profunda com Cristo. Você está tendo uma relação amorosa com outros elementos, outros amores. Está vivendo uma vida de superficialidade. Mas este é o momento de acolher a mensagem de que o poder de Deus, Ele quer atuar dentro de você, no teu coração, na tua mente, de uma forma profunda. Que poder é esse? Um poder que atua dentro da gente. Que poder é esse? É um poder que domina coração e mente. Que poder é esse? Um terceiro, é um poder que nos dá esperança. E aí nós precisamos ler a maravilhosa doxologia, que é uma oração, no verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, em todo sempre. Amém. Esse é o poder que nos faz orar. Quando o texto está dizendo que Deus é infinitamente mais poderoso para conceder o que nós devemos pedir, está nos incentivando a orar a Deus e lembrar que Deus não está preso às nossas expectativas. E esse é um poder que nos faz olhar para a glória dele, mas uma glória não individual, uma glória coletiva, porque a igreja é contemplada nesse texto. Ele é buscado pela igreja. Não é apenas um poder partilhado por nós mesmos enquanto indivíduo, mas enquanto corpo. Este mundo, com seu individualismo, ele acaba tentando apagar uma das mais belas experiências de vida, que é o viver comunitário. Nós precisamos entender e agir como um corpo. Quando nós pensamos nós apenas como elementos individuais, nós perdemos um aspecto da vida cristã que é caro para nós. Todos nós estamos aqui conectados, interligados. E Deus não nos vê de forma diferente. Todas as vezes que vai te abençoar individualmente, com certeza outras pessoas estão no seu horizonte, não apenas você. Isso dá uma nova conotação aos nossos pedidos de oração. Você tem pedido nas suas orações, mas a pergunta, se o teu pedido, ele tem a ver comigo? Tem a ver com teu irmão, com tua irmã que está do lado do banco? Se não tem a ver com a igreja, como é que você pede apenas para si? Será que isto não fere a ideia de comunidade? Nós precisamos pensar, e eu não estou aqui dizendo que nós não tenhamos algumas particularidades, individualidades, mas o que o texto está apontando é que nós, quanto igreja, precisamos pensar em nossa vida de uma forma que não seja tão superficial. E pensar coletivamente faz parte da profundidade. Ó Deus, responda a minha oração, mas responda também a da Isabela. Ó Senhor, eu sei que me conheces bem, mas o Senhor também conhece o Guilherme, ajude ele.
Ó Deus, eu pedi isso ao Senhor e tenho pedido há dias, mas eu tenho certeza que partilha da minha aflição a irmã Irani. Será que a sua oração é assim? Onde você entende que todos nós estamos conectados? Se não, eu creio que há um problema de superficialidade em nossas orações. Portanto, que Deus nos ajude, que você veja que há sim um grande poder de Deus em abrir os mares, muito grande poder. Há sim um grande poder de Deus descendo fogo sobre os sacrifícios com Elias, não tenho dúvida disso, mas há um poder tão grande, e arrisco dizer até superior, ocorrendo agora dentro de nós, através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.